E vão jogar dinheiro pra caralho no Brasil. Você imagina o seguinte, além de tudo, o acordo qual é? Quem é que vai querer fabricar coisa em um país com metade da população idosa? Você pode explorar a juventude brasileira que tá aceitando um salário de merda aqui. É uma maravilha. Aí, qual que é a opinião de vocês sobre o Ibovespa? Por que tá alto? O que tá acontecendo? Bom, acho que você começou falando muito bem, explicando vários fatores, mas quando você vai analisar de fato, mas em questão de números, assim, falando, se a gente for olhar o volume de investimentos de capital estrangeiro, na nossa bolsa, somente em janeiro foi em torno de 61% de capital estrangeiro. Isso é uma alta muito relevante quando a gente vai realmente entender. Por quê? Para que vocês entendam, do meio do ano passado até o final, teve o mesmo volume que entrou somente em janeiro. E agora, em fevereiro, novamente, a gente já, antes do carnaval, já está batendo janeiro, ou seja, mais uma máxima histórica de um volume mais acentuado. O que isso ocorre, tá? A gente vai enxergar uma bolsa, com certeza, mais concentrada, vamos ver ativos mais esticados, realmente, a gente viu o Ibovespa ali quase com 190 mil pontos, mas as empresas continuam descontadas, quando a gente vai falar sobre patamares, realmente, de longo prazo. No curto prazo, a galera fica um pouco chateada, né? A galera que eu atendo na consultoria, que opera em outras contas separadas hoje, nem estão querendo aportar, por exemplo. Mas se você vai olhar para o cenário de longo prazo, você consegue sim ter algumas oportunidades. Também tem a questão da taxa de juros hoje, ela está um pouco elevada nos Estados Unidos ainda, mas já foi precificado cortes. Isso faz que tenha uma evasão e que o pessoal procure, né, realmente outras oportunidades. E tirando o fato que os Estados Unidos também não está muito bem, não, né? Com questão de muito endividamento. Na verdade, eu acho que você tem oportunidade, nesse momento atual, você tem oportunidade em qualquer lugar, mas eu acho que assim, o pessoal tá viajando, né? Se você olha pro pico da Bolsa em 2008 e olha pra agora, a Bolsa Brasileira tá falando merda nenhuma. Só que as empresas naquela época faturavam muito menos, lucravam muito menos, não tem nem nexo. Então, assim, aquele valuation, as pessoas achavam que ele tava normal ali, não era um valuation extraordinário para o Brasil, e agora tá muito pouco precificado ainda, tem muito mercado ainda para as empresas brasileiras. E um ponto até que você falou isso, que é legal a gente trazer aqui, é que, por exemplo, ontem, até você vai saber complementar, saiu o resultado da Klabin, por exemplo. A Klabin, ela teve 69% de queda, foi para 170 milhões. O que acontece? A dívida dela é em dólar. E como a gente teve uma valorização do real, né, uma queda do dólar, acaba atrapalhando também alguns relatórios. Então, por isso que é interessante realmente você saber analisar como a empresa é de fato. Assim como a parte do agro é cíclico, assim como o petróleo também tem as suas baixas. Então, é muito interessante você saber analisar a empresa específica. E aí entra a consultoria, que realmente, nesse momento, você pode pensar assim, pô, Roberta, mas não faz sentido, tá tudo alto, não tem oportunidade. Muito pelo contrário. Esse momento específico, que a estratégia, ela entra numa maneira específica. Por exemplo, o Raul citou aqui, como que a gente não vai ganhar dinheiro com petróleo, com energia elétrica? Porque se a gente aumentar o consumo de ar como eles querem aumentar, automaticamente esses setores eles vão aumentar. Botar data center aqui no Brasil, imagina o preço que vai ficar essa merda dessa energia. Cara. Exatamente. Hoje a gente tem estrutura já tem um déficit de energia. Já. Não. Imagina para quanto vai o custo da energia elétrica no Brasil. Agora, você imagina para quanta expansão nós vamos ter que expandir os painéis solares. Você imagina o quanto expansão, essas fábricas chinesas que eles botaram coisa aqui agora. Nossa, cara, é muita economia agora. E vão jogar dinheiro pra caralho no Brasil. Você imagina o seguinte, além de tudo, o acordo qual é? Quem é que vai querer fabricar coisa em um país com metade da população idosa? Você pode explorar a juventude brasileira que tá aceitando um salário de merda aqui. É uma maravilha. Olha essa mesa. Isso aí aqui tudo jovem pra você explorar. Isso aqui você paga nada. Em euros você tá pagando mil euros cada menino. Tá bom. Esses aqui não quer caro. Mas eu tenho uns ali que eu pago 1.000 euros pra casa. Salário horrível lá na Europa. Maravilhoso isso aí. Já daria greve na Europa se pagasse isso. Já daria greve. Então, aí aqui você paga 1.000 euros, o cara fala, que maravilha. E no benefício, dá mais um cartão, sei lá o quê, com benefício, alimentação, uma maravilha danada. Tem uma festa por ano. É uma festa por ano. Aqui é porque é bom. Aqui tá meio bom. Mas a gente vai piorar. Então, o ponto é quando começa a crescer, pior. Então, assim, cara, não tem mercado melhor que o brasileiro pra você explorar nesse momento. A população ainda é jovem, aceitando salário horrível. Agora, com o acordo com a União Europeia, você exporta pra qualquer lugar. Se sair o acordo com os Estados Unidos, você exporta pra lá barato, os chineses querendo também, exporta pra tudo quanto é lugar, compra da Ucrânia, compra da Rússia, pega na mão do Putin, passa a mão na bunda do Macri, tá tudo certo. Muito diplomático, né? Que isso, pô? É só arbitragem de salário com tudo. É tudo bom. E você traz pra cá e manda pra lá sem custo. Assim. Quem é que vai fabricar na Europa? Você fabricaria? Ah, não, o custo marginal nosso tá muito baixo. Aí você vai falar assim, Raul, mas aqui no Brasil as leis trabalhistas, você já viu a lei trabalhista de Portugal, meu príncipe? Você tá maluco, é muito pior. E outra coisa, no Brasil,
Não dá nada. Se você tomar 250 processos trabalhistas, você não dá nada. Acontece, É só declarar existindo. falência, aí não paga Não, ninguém. você entra em recuperação judicial e atrasa as dívidas 5 anos. Porra, Melhor de falência. Aqui nada fale. Você não viu, não? Quantos escândalos dele? O cara falido aqui, ele continua bilionário. É loucura. O Vorcara aí tá falido. Falido, ele gastando 5 milhões no cartão, porque já depois de preso. É louco. Isso aí não tem falência aqui, não. Pode ficar tranquilo. iFood na cadeia é caro, então. Procedimento tranquilo. Procedimento tranquilo. Então, e aí, Douglas, sua opinião? Vai lá, você que é a voz sensata desse programa, um homem duro com as palavras, vai lá. Eu sou analista. É porque olhando o Ibovespa hoje, eu percebo que grande parte dos setores essenciais, né? Setores que tem beta baixo, se a gente pode dizer, setor financeiro, de utilidade pública, subiram muito, né? E se a gente considerar, hoje está numa métrica bem próxima de 2019, 2020. Só que está muito longe dos últimos altas que a gente teve, de 2016 mesmo, na época que teve a administração do Michel Temer. Mas assim, eu acho que agora, depois de ter entrado esse capital estrangeiro, acho que agora algumas empresas específicas tendem a destravar valor, que aí acho que já é de economia mais tradicional mesmo, que seria mais cíclicas nesse sentido. A primeira foi a Vale, acredito que a Vale foi a primeira a destravar valor, muito por conta da qualidade do ativo, porque a Vale... Sabe uma coisa interessante? A Vale ela tem um menor custo de extração do minério e o minério de ferro dela tem um maior teor ferroso, ou seja, tem menos impurezas. Então, naturalmente, ela consegue ser mais vantajosa do que a Rio Tinto e as outras empresas. Tem outra empresa da BHP. Austrália, e a BHP. Então, Caramba, assim, cara. naturalmente ela tem a tese também do tipo de produto e ela também consegue ter essa tese agora de minerais preciosos. Porque o Brasil também, se a gente tirar a China, o Brasil é o que tem mais terras Segundo lugar. que tem essas terras preciosas que o Trump tá doido pra acessar esse tipo Terras raras, de né? terras raras pra acessar. Agora, eu acho que as outras empresas mais tradicionais que tendem a destravar valor, acho que a primeira vai ser a Petrobras, a segunda Já tá, também né? já está destravando valor. Claro, a Petrobras é um risco estatal, né? Claro, é uma empresa bem estratégica para o nosso país, mas já tem outras empresas desse setor que já destravaram valor há pouco tempo. A PetroRio mesmo. Eu lembro que a gente fazia vários programas, ela estava 32, 33, hoje já chegou a mais de R$53. Então isso vai fazer com que o Vero Invest mesmo se torne mais a tendência agora dos investidores. Que é pegar, depois que subiu tudo, agora pegar aqueles que não estão destravando valor, mas que são excelentes negócios. Até a Ambev Cara, mesmo, que andava de lado, começou a destravar valor. Mas eu agora. acho que esse é um erro clássico, assim. Esse é um erro clássico que é achar que existe definição de valor, preço Brasil, né? Vários caras falam isso. Então a empresa tem um limite de preço que ela nunca ficou acima desse patamar, então ela não vai ficar. Quando você pega que nos últimos 20 anos, né, o Brasil trabalhou sempre com uma performance muito ruim. A gente está em 25 anos com uma performance muito baixa. E aí as pessoas definiram que isso aqui é destravar valor. Quando você compara uma petroleira brasileira, os múltiplos que ela está sendo negociada com os múltiplos que está sendo negociado uma petroleira lá fora, e você pega o histórico dessas petroleiras, por exemplo, você vê que aqui você tem até mais estabilidade. Você tem muita gente que simplesmente não conhecia as empresas brasileiras porque o mercado estava ruim. E você tem um ponto que o investimento passivo ele não estava entrando no Brasil. Por quê? Porque os ETFs ali, tudo que hoje é 60% do fluxo, eles, antes de ter um sinal de ser permitido entrar, por exemplo, ali dentro, não entra. Assim que você destrava e começa a entrar, entra na carteira de todo mundo. Entra na carteira das casas de análise lá fora, entra na carteira dos ETF, começa. Porque você tem que ser determinado valor. Sim. O Brasil hoje está ainda com um score de risco horrível. Se mexer no score de risco, ele já entra em outros ETFs. Sim. E aí vai virando um círculo virtuoso, né? Se o Brasil souber aproveitar esse momento agora, a gente pode destravar. Olha, essa história de, tipo assim, quando você vai analisar e o cara fala, não, mas não tem como, que o Banco do Brasil, historicamente, a ação não fica tanto. Esse papo dos idosos. O cara tem essa história desde sempre. Não fica nos últimos 20 anos. Não significa que o mercado brasileiro é o mesmo que era 20 anos atrás. É uma bolsa de commodity essa porra, e a gente extrai commodity num preço muito bom, e a gente vende commodity num preço muito competitivo, que Sim. incomparável com qualquer outro país do planeta. Não tem Austrália que dá conta, não tem Estados Unidos que dá conta. A prova é que quando a gente entrou no mercado deles, eles não conseguem competir. Nem com regulação pesada, os caras não pararam o Joesley. Exatamente. Eu queria convidar vocês para conhecer a UVP. É a maior escola de investimentos do Brasil. Você pode clicar no botão Faça sua análise de perfil. E o compromisso da UVP de sempre, né? Você pode ver aqui que a UVP tem a garantia de 100% do aprendizado garantido. Ou seja, se você não aprendeu, eu sou obrigado, por lei, porque eu coloquei na página, a devolver o seu dinheiro.
Quem disse se aprendeu ou não é você, é o VP tá aí há mais de 6 anos aqui, direto, falando com vocês todos os dias e crescendo cada dia mais exatamente pela nossa honestidade.